Estamos falando de obras. Obras. Automaticamente, o pessoal especializado que vai fazer as construções, que vai trabalhar nesse sistema, é o Sindicato da Construção Civil. Estamos nós com o diretor de Segurança do Trabalho, Luiz Carlos de Andrade, que vai discorrer sobre pontos interessantes. Eu já começo a questão, Luiz Carlos, sempre preocupado com educação, mas eu abro com relação à Companhia Doc do Estado de São Paulo e à atuação do presidente José Serra, visto que o sindicato também tem trabalhadores dentro da Companhia Doc do Estado de São Paulo. Luiz Carlos, novamente é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Jorge, mas nós é que agradecemos em nome da nossa categoria Construção Civil e Montagens Industriais, que estamos na Baixada Santista, né, em nome da nossa diretoria, Geraldino, Macaé e Ornilha e todos os colegas, nós agradecemos esse espaço. E nós ficamos contentes que também no Porto tem mais emprego. E quanto à questão uma coisa importante, Jorge, é a questão da segurança do trabalho. Tem em discussão aí o plano diretor de Santos, e nós já fizemos 34 sugestões lá, que nós esperamos que o secretário de Planejamento acate, bote em funcionamento. Nós já mandamos várias vezes e não recebemos nenhum retorno da parte dele, se vai acatar a nossa sugestão. Uma delas é que a presença do técnico ou do engenheiro de segurança deve estar presente nas obras. A segunda é que não deva ter serviço no domingo e feriado e à noite. Mas se tiver, terá que ter a presença de um profissional desse que eu citei, presente enquanto perdurar o serviço para evitar acidentes fatais ou de grande proporção que vem ocorrendo nos últimos tempos. E aí, então, nós fizemos essas sugestões no fórum competente, que é o Plano Diretor de Santos. Eu lhe pergunto, com relação agora ao Sindicato de Construção Civil, que cada dia cresce, com relação à atuação até o presente momento do presidente José Roberto Serra. Olha, nós queremos destacar duas pessoas, Jorge, pela nossa visão externa que temos visto. É o ministro, hoje ministro Pedro Brito, e o presidente Serra. Para nós são dois técnicos dinâmicos, que você não vê nenhuma patifaria por parte do Porto, e são pessoas que procuram mostrar uma dinâmica bem enxuta na condução das coisas. Vê que é fácil quando as pessoas entendem do riscado e têm boa fé e são da área e desempenham as funções numa tranquilidade, que você vê que os próprios sindicatos, toda vez qualquer demanda está vendo lá, não há nada estanque. Ele fala, não, vamos resolver, vamos ver se resolve, e a gente fica sabendo depois que foi resolvido. Eu acho que isso são exemplos de homens públicos que não fazem rodeio, vão direto ao assunto e são bem escolhidos. Parabéns pela atuação que vem desempenhando no Porto de Santos. Eu faço voz a Luiz Carlos pelo seguinte fato, com relação ao secretário do Planejamento da cidade de Santos. Eu não sei por que motivo, o mesmo ainda não entrou em contato para dizer sim ou não. O que ocorre em uma cidade que tem um secretário que está aí fazendo o seu trabalho, mas que não ouve a população, as reivindicações da população. Automaticamente, quando o prefeito, ou mesmo o engenheiro, qualquer secretaria, tem uma obra a ser feita, a vizinhança no seu entorno tem que ser ouvida. Quando o Luiz Carlos coloca que fez 34 apresentações, nenhuma foi respondida até o presente momento. Será que ele não tem conhecimento, não sabe nada? Sabe sim, mas só que falta humildade para aceitar o que o munícipe está colocando para o poder público. E essa é a nossa opinião. Algo tem que ser feito nesse sentido. Temos aí o orçamento também. Luiz Carlos enviou várias propostas, mas parece que, queria que você explicasse se a população pode participar também, enviando ideias para o orçamento, também para o plano da cidade. Como funciona isso, Luiz Carlos? Bom, Jorge, nós recebemos um comunicado de um deputado estadual nos convidando para participar da audiência da Assembleia Legislativa, que tratava de recebimento de proposta para a Assembleia Legislativa referente ao plano, orçamento do ano que vem. Bom, tem muitos pedidos da nossa região que não são objeto de orçamento, mas que é função do deputado fazer a indicação para o governador. E então, nesse momento, o orçamento do Estado está recebendo sugestões
que os vereadores, que têm bastante, foram eleitos pelos os munícipes, deveriam fazer um fórum na cidade todo ano, no primeiro semestre de cada ano, chamar a população, explicar o que é o orçamento e depois elaborar, cada cidade elaborar o seu pleito e mandar, porque o orçamento maior é o do estado, o do município já está carimbado, cada verba já está carimbado, mas o estado tem um poder maior, então tem muitas coisas que é municipal, tem muitas coisas que é regional, então nós cumprimos nosso papel, nosso dever e fizemos as nossas solicitações, esperamos que elas sejam acatadas, não é? Coisas todas de necessidade da nossa região, entre elas uma universidade pública com um campo em cada município das 9 cidades que nós compomos e passagem de nível lá no bairro de Cubatão, no nível, né, subterrânea do Bolsão 7 e 8 para o bairro vizinho São Luís, que sai no Casqueiro, e também uma alça na Imigrante subindo, na Imigrante, depois da Ponte Estaiada, para cair na Padre Manuel da Nóbrega, lá em Cubatão. Entre outros pedidos que nós fizemos, que são todas coisas pertinentes. Uma delas é a criação do Conselho Estadual de Desenvolvimento, tripartite, semelhante ao que tem no Ministério da Ciência e Tecnologia, porque nós precisamos discutir as condições de educação de nível médio e superior, que nós também queremos, não é objeto de orçamento, mas também necessita da implantação do Comitê Regional para discutir o ensino médio e ensino superior. O permanente para discutir durante todo o tempo, não somente 3 meses, como colocou Luiz Carlos. Esse é um fato que eu classifico assim, lamentável, mas é a pura realidade. Luiz Carlos, sempre quando atende o nosso convite, ele vem discutir aqui a educação. Eu sempre falo, não tem um programa que eu não falo sobre educação. E também, no meu site, tem aí vários concursos públicos. Mas eu quero me ater a uma questão com relação à educação ainda com o nosso convidado Luiz Carlos, com relação à OAB. Mais uma vez, o índice foi baixo de aprovação. O doutor Roberto Lira, da OAB, colocou o quê? O culpado não são as instituições de ensino, é o aluno. É o aluno. Eu quase sigo a linha do Dr. Roberto Lira, por quê? Porque o aluno, se 106 foram aprovados e os outros não, alguma coisa está acontecendo. Tem que estudar diuturnamente, tentar se aprimorar para poder galgar um espaço tão importante. Se todos passarem, segundo ainda a OAB, como vai ficar o direito aqui em nossa cidade? Então só passam os melhores, que se esforçam. Não podemos culpar só a instituição essa ou aquela lá. É pegar no livro e estudar. Mas um fato eu vou questionar a Luiz Carlos. Ele enviou para mim, eu já coloquei em nosso site, você pode procurar, www.portosantista.com.br www.portosantista.com.br. Ele colocou o quê? Que vários concursos, mas está faltando mão de obra qualificada. Luiz Carlos. Pois é, Jorge, é uma necessidade urgente, né? Às vezes, no caso de Cubatão, particularmente, eu junto com o meu colega José Antônio Barbosa, Fundo de Garantia, nós estamos nessa empreitada, a gente fica até meio chateado que algum elemento da imprensa, uma parte da imprensa, fala Cubatão não tem mão de obra qualificada. Não, ele tinha que completar a frase. Cubatão não tem mão de obra qualificada, desempregada. Porque quem é que toca o Parque Industrial de Cubatão, Jorge? Não são os trabalhadores de Cubatão, as grandes indústrias, o maior PIB da Baixada Santista, justamente é tocado pelos profissionais de Cubatão. Agora, é claro que naquela mão de obra sobressalente, aquela mão de obra que estaria ociosa, essa você não vai ter em Cubatão. Por quê? O grande profissional de Cubatão, se ele não encontrar emprego em Cubatão, ele vai aonde a empresa está. Hoje você, por exemplo, nós estamos falando do PAC a nível de Brasil, mas você tem 2 barragens em Rondônia que estão absorvendo mão de obra de todo tamanho. Mas aquela lista que eu lhe mandei foi de um colega da Petrobras que me passou, que é de São José dos Campos e também do Rio de Janeiro. São aquela lista enorme de profissionais que não há a produção da universidade, ela não consegue vencer a necessidade da indústria. Afinal, nós ficamos 30 anos na recessão.
Então não houve investimento na área. Hoje, o presidente Lula dobrou as escolas técnicas, os institutos federais de educação, mas como diz o Cristóvão Buarque, esses profissionais vão responder daqui 10 a 15 anos. Infelizmente, é demorado o investimento na educação, Jorge. Então, nós queremos que multiplica. Inclusive, nós estamos sugerindo ao governo do Estado que transforme a Paula Souza, que existe aí, como se fosse um Senai, a cursos de curta duração, Jorge. De 3, 4 meses você forma um profissional, que ele tem ali o primeiro grau, o segundo grau, mas não é profissional. Então ele torna ali 3, 4 meses se torna um profissional, um soldador, um eletricista, um caldeireiro. Com 3 ou 4 meses, se o Estado quiser, ele coloca aquele instrumento lá, a Escola Técnica Paula Souza, à disposição do público em todos os municípios da Baixada. É uma questão de governo. Se o governo quiser, ele facilita, ele preenche essa lacuna em menos de 6 meses, Jorge. Então, depende dos governantes, tá certo? Então, por muitos anos foi proibido os prefeitos mexer com escola técnica, que hoje há uma dificuldade nessa área de falar em formação técnica de curta duração. Não é só médio de 3, 4 anos, não, que é uma técnica de 3, 4 anos, mas aquelas profissão de periferia da indústria que são mais necessárias, essa com 3, 4 meses você forma um profissional para desempenhar um exemplo, um serviço da indústria. Então é uma questão de vontade dos governantes cobrar do deputado estadual, do deputado federal, do senador e também do governador, dos prefeitos. É uma questão de pleito. Se os governantes municipais não pedir, o governador do estado não vem. Precisa fazer parceria com o Estado. Isso é importante, muito importante, por sinal. A educação é tudo para nós. Aliás, os caras falou muito bem. O poder público tem que entrar nesse circuito para trazer divisas para nós, ou seja, divisa cultural, o ensinamento dos nossos jovens. Ao continuar como está, vamos ter problemas no futuro, segundo Luiz Carlos, de 10 a 15 anos para formar um jovem. E eu questiono também ao nobre Luiz Carlos com uma questão interessante. Por que Santos não tem a mesma ciência e tecnologia que é aplicada em Campinas? Essa daí é uma pergunta muito interessante, Jorge. Parece que nós somos obrigados a ficar cego, sem selo. Então, isso aí é uma questão de um caldo de cultura que espalhou aqui na Baixada. Isso não é de agora, isso é de anos. Porque se já é um processo, a cabeça feita errada, ela vai dar nisso. Ou seja, é proibido você falar em ciência e tecnologia. Hoje você está vendo aí, nós estamos falando isso aí há 10 anos, e você está vendo aí a pressão batendo na nossa porta, e nós não temos esses mecanismos, porque é uma política, é um arcabouço que você faz. Eu quero parabenizar o prefeito de Santos, o vice-prefeito também, que nós colocamos, e ele fez aquela fundação. Mas depois da fundação ele ficou com medo ou com falta de vontade de nomear o secretário e de organizar a Secretaria de Ciência e Tecnologia do município de Santos. Ora, a nossa educação é muito capenga. Então precisa os prefeitos se desprover desse acanhamento, essa tacanhez que tem. Há uma dificuldade nessa questão. As indústrias de Cubatão também têm vergonha de fazer uma feira, um debate de inovação tecnológica. Nenhuma empresa, nenhuma indústria vive sem inovação tecnológica. Mas temos que fazer isso de forma coletiva, Jorge. Não é individual. Individual elas têm. Mas tem que fazer isso, a FINEP está aí para financiar. Perfeito, está aí. Aliás, é importante lembrar agora para final do programa, o Luiz Carlos tem um amigo que chama Fundo de Garantia. Que é isso? Fundo de Garantia é o nome dele? Explica pra gente essa história. O Fundo de Garantia é um amigo de longa data, é o nosso parceiro de briga. No passado, Jorge, os funcionários terminavam as obras e tinham uma exageradamente vontade de ir embora. Então, passavam a procuração e fazia um repasse para que ele recebia em nome dos trabalhadores que iam embora. Tá certo, então ele ganhou essa alcunha aí de Fundo de Garantia. Obrigado, Luiz Carlos, por estar conosco. Nosso carinho ao presidente do sindicato também. Nós aqui agradecemos e ficamos felizes por esse espaço e a sua equipe maravilhosa aí que está dando essa cobertura. Obrigado.